O corredor onde Ethan havia encontrado a porta iluminada parecia ter encolhido desde sua última passada. A casa inteira rangia como uma criatura viva, respirando com dificuldade, e cada passo que ele dava soava como um violino sendo arranhado por unhas. O ar estava denso, mas não era apenas poeira e mofo. Havia um cheiro leve de ferro, como sangue seco misturado à madeira antiga. Ele sentia que Amélia tinha passado por ali recentemente. A energia era inegável. No entanto, havia outra presença também. Algo que não combinava com o ambiente. Algo que pulsava em silêncio, como se divertisse com a aflição dele. Ao mirar a lanterna para a frente, Ethan percebeu marcas estranhas no rodapé. Arranhões longos, paralelos, como se dedos humanos tivessem sido arrastados ali, lutando para não serem levados. Um arrepio subiu sua espinha. Ethan se abaixou para examinar os arranhões quando um estampido forte ecoou no teto, como se alguém tivesse derrubado um móvel pesado no terceiro andar. Seu corpo travou instantaneamente. Por um instante, ele acreditou ter ouvido Amélia chamando seu nome, mas a voz era fina demais, quase melódica, como se estivesse sendo imitada. Ele não sabia se era um truque da casa ou se Amélia realmente estava lá em cima, desesperada. De qualquer forma, precisava descobrir. Respirou fundo, levantou-se devagar e começou a subir a escada. A madeira protestava sob seus pés, gemendo como algo vivo, mas ele seguiu adiante. Seu coração pulsava tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Em determinado momento, algo tocou seu ombro, leve, frio, como a mão de uma criança. Mas ao virar-se, não encontrou ninguém. Ao alcançar o topo da escada, Ethan notou que o terceiro andar era diferente dos demais. O chão estava coberto por um tapete escuro, quase negro, bordado com símbolos que ele não reconhecia. O ar era mais frio ali, um frio que parecia vir de dentro da própria pele, e não do ambiente. A lanterna piscou 3 vezes antes de estabilizar, mas a cada piscar ele viu algo diferente. Uma sombra agachada no canto, uma mão pálida deslizando pela parede, um rosto sem olhos olhando para ele. Quando a luz finalmente se firmou, tudo desapareceu. Ethan respirou fundo, tentando manter o controle. Então, ouviu passos, mas não eram os seus. Vinha alguém do fim do corredor. Passos calmos, ritmados, como se a pessoa estivesse perfeitamente confortável naquele clima host. A figura que surgiu da escuridão era a de um homem alto, magro, vestindo roupas antigas, como se tivesse saído de uma fotografia de 1920. Seus olhos eram fundos, mas não vazios. Havia uma curiosidade estranha neles, quase infantil, mas carregada de algo malévolo. Ethan deu um passo para trás, mas o homem ergueu as mãos lentamente, num gesto de paz. "Você não deveria estar aqui", disse ele, com a voz baixa, suave demais para o ambiente. "Esta casa não gosta de visitantes que fazem perguntas." Ethan agarrou mais forte a lanterna e tentou manter a compostura. "Quem é você?" perguntou. O homem sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. "Meu nome é Silas, e eu sou alguém que sabe muito sobre o que está acontecendo com sua esposa." Ethan sentiu um instante de esperança, mas desconfiou imediatamente. Silas tinha algo perturbador em sua postura, como se seu corpo estivesse sempre um segundo fora de sincronia com o mundo. "Você viu Amélia? Onde ela está?" perguntou com urgência. Silas inclinou a cabeça como um pássaro analisando uma presa. "Vi, sim, mas a casa viu primeiro. E ela gosta de brincar com aqueles que tentam sair daqui", respondeu. Ethan sentiu a garganta secar. Silas começou a caminhar de costas, recuando sem virar o corpo, como se fosse guiado por cordões invisíveis. "Se quiser respostas, siga-me. Mas saiba que descobrir a verdade tem um preço." "Sempre tem." Ethan hesitou, mas não tinha escolha.
Ele precisava encontrá-la, mesmo que isso significasse entrar ainda mais fundo no coração da casa. Ethan seguiu Silas pelo corredor estreito, sentindo como se cada passo ecoasse dentro de sua própria cabeça. A lanterna iluminava apenas um pequeno círculo à frente, e tudo além parecia se contorcer nas sombras, como se a casa estivesse viva e observando cada movimento. Silas caminhava à frente sem fazer barulho, apesar do piso antigo e irregular. Era como se seus pés flutuassem alguns centímetros acima do chão, e Ethan tentou ignorar essa sensação perturbadora. Em certo momento, Silas parou diante de uma porta torta, cuja madeira parecia derretida, como cera exposta ao fogo. O homem tocou a maçaneta com suavidade, e Ethan notou que seu toque deixava a superfície mais escura, como se a porta estivesse apodrecendo sob seus dedos. "Aqui!" disse Silas, sem olhar para trás. "É onde a casa costuma guardar o que encontra precioso." A voz ecoou como um sussurro multiplicado, e Ethan sentiu o estômago virar. A porta se abriu com um estalo seco, liberando um cheiro tão forte de mofo e ferrugem que Ethan precisou cobrir o nariz por um segundo. O cômodo era amplo, mas totalmente escuro, exceto por uma luz fraca que piscava no canto, como a chama agonizante de uma vela prestes a apagar. No centro da sala havia uma cadeira de metal, velha, enferrujada, com tiras de couro desgastadas presas aos braços e às pernas. Ao redor, marcas circulares no chão indicavam que a cadeira tinha sido arrastada repetidas vezes, embora parecesse pesada demais para isso. Ethan aproximou-se devagar, e a lanterna revelou algo que lhe arrancou o ar. Fios de cabelo castanho presos nas fivelas e pequenas manchas vermelhas secas nas tiras de couro. Não era sangue recente, mas suficiente para acelerar sua respiração. Silas observava em silêncio, com um sorriso discreto nos lábios, como se apreciasse o desespero crescente do visitante. "O que aconteceu aqui?" Ethan perguntou, com a voz trêmula. Silas se aproximou lentamente da cadeira, passando a ponta dos dedos pelas tiras manchadas. "A casa gosta de testar as pessoas. Ela explora seus medos, suas fraquezas. Nada disso teria acontecido se Amélia não tivesse tentado resistir", murmurou. Ethan sentiu uma onda de raiva explodir dentro de si. "Então ela esteve aqui? Você viu? Ela está viva?" exigiu. Silas finalmente ergueu os olhos, e por um breve momento, Ethan viu algo impossível. Em vez de íris, havia pequenos redemoinhos escuros, como buracos cavados na própria realidade. "Ela está viva", respondeu Silas, "mas não está sozinha. A casa despertou algo nela, algo que sempre esteve adormecido." Ethan deu um passo para trás, tentando processar aquilo. "Você está mentindo." "Não", disse Silas, sorrindo. "Estou preparando você." Silas então estalou os dedos, e as luzes piscantes ao redor começaram a pulsar, iluminando a sala em intervalos curtos e violentos. A cada piscar, Ethan via a cadeira ocupada por silhuetas diferentes. Primeiro a de uma criança pequena, depois a de um homem idoso e, finalmente, a de uma mulher que lembrava Amélia, mas com o rosto completamente distorcido, como se estivesse sendo puxado por dentro da própria pele. Uma onda de pânico invadiu Ethan, que cambaleou para trás, quase tropeçando. "O que você quer de mim?" perguntou, tentando manter a voz firme. Silas o observava com uma serenidade quase perturbadora. "Você precisa entender que a casa escolhe quem entra e escolhe quem sai. E você, Ethan, foi escolhido para encontrá-la. Mas antes, precisa ser quebrado", disse ele, enquanto a sombra de seu corpo projetava formas impossíveis nas paredes, como se fosse composta por vários outros seres menores em constante movimento. A sala inteira começou a tremer. As paredes vibravam como se algo gigantesco estivesse caminhando acima deles,
e o chão parecia pulsar como um coração prestes a falhar. Ethan agarrou a lanterna com força, mas a luz se transformou, projetando um brilho avermelhado, como se estivesse filtrando sangue. Silas abriu os braços, como alguém recebendo uma tempestade há muito aguardada. "Ela quer falar com você", disse, sorrindo de maneira sinistra. Do centro da sala, um som emergiu. Primeiro um sussurro fino, quase inaudível. Depois uma voz distorcida, misturada a múltiplas outras, como uma multidão sussurrando em uníssono. Ethan sentiu uma pressão forte nos ouvidos, como se estivesse prestes a estourar o tímpano. A voz chamou seu nome. Ethan! Prolongado, arrastado, sedutor e devastador. Ele não sabia se desmaiaria ou fugiria, mas algo dentro dele, talvez coragem, talvez loucura, o fez ficar. A tempestade continuava a castigar o casarão como se quisesse arrancá-lo da terra, e foi nesse instante que o silêncio forçado entre os dois foi quebrado por um som que nenhum deles esperava ouvir. Passos. Mas não eram passos comuns. Eram arrastados, como se alguém deslizasse pelo corredor em vez de caminhar. Helena virou para a porta com o rosto completamente drenado de cor, e Ethan sentiu seu corpo inteiro se enrijecer como uma pedra. Os passos se aproximavam devagar, pesados, irregulares, acompanhados de um leve sussurro que parecia repetir o nome de alguém, mas o vento batendo nas janelas não deixava distinguir exatamente qual. Foi quando a porta rangeu, abrindo apenas alguns centímetros, revelando não uma sombra, mas um olho observando-os pela fresta. Um olho humano, cansado, profundamente aflito. A porta então abriu mais alguns centímetros, e quem entrou foi um homem alto, magro, encharcado pela chuva, respirando com dificuldade. Helena recuou imediatamente. Ele voltou, murmurou, quase sem voz. Ethan franziu o senho. O estranho apoiou a mão na parede, deixando um rastro de água no papel de parede desbotado, e então falou num tom baixo, rouco, como se tivesse passado dias sem falar. "Eu disse para não ficarem aqui depois do anoitecer." Ao erguer o rosto, a luz fraca do corredor revelou traços marcados pela angústia e pela exaustão. Olheiras profundas, pele pálida, e um olhar que carregava um medo muito mais antigo e mais profundo do que as próprias paredes daquela casa. "Meu nome é Elias", ele disse, "e vocês precisam me ouvir, antes que ela perceba que não estou mais sozinho." O corredor pareceu encolher ao redor deles quando Elias deu um passo para dentro, fechando a porta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse atrair algo que estivesse à espreita do lado de fora. Ethan observou cada gesto do desconhecido, tentando decifrar se ele representava ameaça ou salvação. Mas o que viu nos olhos de Elias não era hostilidade, era pavor. Pavor genuíno, denso, acumulado por anos. Helena segurava o próprio braço com força, como se tentasse impedir o corpo de tremer. Elias respirou fundo antes de continuar, e a voz dele soou como um sussurro, carregado de desespero contido. "Ela não gosta quando percebo outras presenças na casa. Acho que já sentiu que vocês chegaram." Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um frio que não vinha da tempestade, mas de algo mais profundo, mais visceral, como se aquela casa estivesse começando a respirar ao redor deles. Elias caminhou até a mesa com passos vacilantes, como se cada centímetro do chão pudesse esconder uma armadilha invisível, e pousou algo ali, a coisa mais inesperada possível. Um caderno antigo, amarrado por cordões vermelhos desbotados. "Tudo está registrado aqui", ele murmurou, sem encarar nenhum dos dois. "Tudo o que ela fez, e tudo o que vai fazer se vocês não forem embora agora." Um trovão explodiu lá fora, fazendo as janelas vibrarem. Elias ergueu o olhar,
fixando Helena com uma intensidade que fez o ar ficar pesado. Mas antes que tomem qualquer decisão, vocês precisam saber o que realmente vive neste lugar. Porque ela já não é apenas parte da casa. Ela é a casa. O silêncio que seguiu a revelação de Elias era tão denso que parecia absorver o ar do ambiente, tornando cada respiração um esforço consciente. Helena sentiu um peso invisível pousar sobre os ombros, como se mãos geladas se apoiassem ali, observando-a, avaliando-a. Ethan tentou manter a postura firme, mas seu olhar denunciava o desconforto crescente. Elias, por sua vez, parecia encolher a cada segundo, como se falar sobre ela despertasse algo adormecido nas paredes. Ele abriu o caderno com dedos trêmulos, revelando páginas amareladas repletas de símbolos, rabiscos frenéticos e datas riscando décadas. Ela começou como um sussurro, disse Elias, a voz arranhando o silêncio. Depois se tornou passos, depois vozes. E quando percebi, já não era só eu que ouvia. A casa rangeu de maneira profunda, como se reconhecesse o assunto. Helena recuou um passo involuntário. Uma sombra atravessou o teto, rápida demais para ser imaginação. Vocês ainda acham que vieram aqui por acaso? Elias perguntou, seu rosto ficando pálido enquanto seus olhos se moviam para o corredor escuro atrás deles. Ela escolhe quem entra e nunca permite que todos saiam. Um estalo seco ressoou no corredor, tão perto que fez Helena virar o rosto instintivamente, como se esperasse ver alguém parado ali, observando. Mas não havia nada, apenas o breu denso que parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Ethan segurou a lanterna com mais força, mas a luz vacilou, tremendo como uma chama prestes a apagar. Elias fechou o caderno com brusquidão, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Ela está impaciente, murmurou, quase num sussurro que não parecia destinado a eles, mas à própria casa. A temperatura caiu abruptamente e uma névoa tênue começou a rastejar pelo chão, serpenteando entre os pés dos três. Helena sentiu algo roçar seu tornozelo, leve, frio, completamente real, e se afastou com um sobressalto. Vocês precisam decidir agora. Elias continuou, erguendo o olhar com uma mistura de medo e determinação. Se ficarem, ela vai testar vocês. Vai tentar entrar, provocar. E, se conseguir, nada do que conhecem vai permanecer igual. A casa rangia mais forte, como se estivesse respondendo, ansiosa, faminta. O corredor pareceu se alongar diante deles, como se a casa tivesse decidido distorcer a própria estrutura para dificultar qualquer tentativa de fuga. A névoa que rastejava pelo chão começou a subir lentamente, formando pequenos redemoinhos que giravam como se fossem guiados por mãos invisíveis. Helena apertou o casaco contra o corpo, sentindo o tecido gelado como se tivesse sido deixado no sereno por horas. Ethan ergueu a lanterna novamente, mas a luz agora se projetava em feixes irregulares, quebrados, que mal iluminavam 1 metro adiante. Elias deu um passo à frente, e o piso de madeira respondeu com um estalo tão alto que ecoou pela casa inteira, arrancando de Helena um arrepio involuntário. Ela está ouvindo, disse ele mais firme, embora sua respiração denunciasse o pavor crescente. Um som abafado, como unhas arranhando do lado de dentro das paredes, começou a se espalhar ao redor deles, acompanhando cada palavra dita, cada passo dado, como se a casa estivesse repetindo, imitando, aprendendo. Ethan engoliu em seco, tentando manter a voz estável. Elias, se ela está ouvindo, o que exatamente ela quer conosco? O silêncio que veio logo depois pareceu carregado demais para ser apenas silêncio. Era atento, ameaçador, quase ansioso. Elias respirou fundo antes de responder, como se estivesse lutando contra o próprio instinto de ficar calado, de não provocar o que quer que se escondesse ali. Ela quer ser lembrada,
murmurou finalmente, e sua voz soou como um sussurro arrastado, quase irreconhecível. Ethan virou-se lentamente para ele, percebendo que aquela resposta não parecia vir apenas do conhecimento que Elias tinha da casa, mas de algo mais profundo, talvez perigoso, que havia acordado dentro dele desde que atravessaram a porta principal. Helena notou isso também e deu um passo para trás, como se seu corpo tivesse entendido antes dela que a ameaça não estava mais apenas nos corredores distorcidos, mas no comportamento do homem que até então parecia ser a única pessoa que compreendia o que estava acontecendo. A casa estremeceu sutilmente, como se reagisse à revelação, e do teto caiu um fino véu de poeira que se espalhou pelo ar em movimentos lentos, quase hipnóticos. Lembrada por quem? Questionou Helena, tentando manter a voz firme, ainda que seu coração martelasse no peito, como se tentasse quebrar as costelas. Elias virou o rosto para ela, mas seus olhos pareciam distantes, fixos em algo que ninguém mais via. Por nós, respondeu ele, com uma calma que não combinava com o terror no ar. Nesse instante, um gemido profundo, longo e torto se ergueu das entranhas da casa, como se algo antigo e faminto despertasse após anos esperando exatamente por esse momento. O gemido se prolongou, vibrando pelas paredes como se viajasse pelas veias da casa, e Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha, tão intenso que suas mãos tremeram involuntariamente. Ele ergueu a lanterna, mas a luz pareceu enfraquecer, como se algo estivesse drenando sua energia. Helena aproximou-se dele, instintivamente buscando segurança, enquanto o olhar permanecia preso em Elias, que não demonstrava medo, apenas uma estranha resignação. Um vento gelado percorreu o corredor. Impossível, considerando que todas as janelas estavam trancadas e pregadas há décadas. E junto com ele veio o som de passos arrastados, lentos, irregulares, que pareciam se aproximar de todos os lados ao mesmo tempo. Helena pôs a mão sobre a boca, tentando conter um grito, enquanto Ethan deu um passo à frente, protegendo-a com o corpo, mesmo sem saber exatamente de onde o perigo viria. Ela está vindo, murmurou Elias, mais uma vez com aquela voz que parecia pertencer a outra pessoa. Ela sempre vem quando é lembrada. A casa vibrou novamente, como se aprovasse suas palavras, e algo começou a bater dentro das paredes. Não como encanamentos antigos ou madeira estalando, mas como se mãos invisíveis estivessem socando a estrutura, desesperadas para sair. Uma sombra, então, deslizou pelo chão, rápida demais para ser humana, arranhando o rodapé com um som áspero, que fez os três estremecerem. Não olhem para ela quando aparecer, avisou Elias, finalmente voltando a encará-los com olhos agora arregalados de pânico. É isso que ela quer. Mas antes que pudessem perguntar o que isso significava, a luz da lanterna de Ethan se apagou por completo, mergulhando-os em uma escuridão tão profunda que parecia viva. A escuridão que tomou o corredor não era apenas ausência de luz. Era espessa, quase palpável, como se tivesse peso próprio. Ethan ergueu a lanterna, tentando reacendê-la, mas o botão parecia preso, como se alguém, ou algo, o segurasse por dentro, impedindo-o de funcionar. Helena começou a tatear ao redor, buscando qualquer referência física que a ancorasse, mas sua mão tocou algo que não era parede, madeira ou o corpo de um deles. Era frio, úmido, e se moveu levemente sob seus dedos, como se respirasse. Ela gritou, recuando tão rápido que esbarrou em Ethan, quase derrubando-o. O grito ecoou pelo corredor, multiplicado em dezenas de vozes que repetiram a mesma nota desesperada, como um coral distorcido de dor. Elias permaneceu imóvel, mas sua presença parecia mudar. Seus ombros caíram, sua expressão se fechou, e por um instante Ethan teve a impressão de que o menino estava sendo puxado para trás por fios invisíveis, como uma marionete sob o controle de mãos ocultas.
O ar ficou mais gelado, tão gelado que cada respiração soltava uma nuvem branca, mesmo dentro de um ambiente completamente fechado. Em seguida, algo passou por eles, rápido demais para ser visto, mas forte o suficiente para levantar o cabelo de Helena e empurrar Ethan 2 passos para o lado. O som de arranhões voltou, agora circulando ao redor deles, como se a entidade estivesse caminhando em círculos, escolhendo quem seria o primeiro a ser tocado, o primeiro a ser tomado. Ethan finalmente conseguiu fazer a lanterna piscar, acendendo e apagando em intervalos irregulares que mais atrapalhavam do que ajudavam. E então, entre uma piscada e outra, ele viu uma figura alta, arqueada, com membros longos demais para serem humanos, parada bem ao fundo do corredor, observando-os com olhos que brilhavam como carvões acesos. A luz intermitente da lanterna parecia brincar com a sanidade de todos, criando intervalos de visão tão curtos que cada piscada formava um novo pesadelo. A criatura no fim do corredor permanecia imóvel, mas a cada falha da luz ela parecia mais próxima, como se estivesse avançando apenas nos instantes em que não podia ser vista. Ethan apertou o punho ao redor da lanterna, tentando estabilizar a luz, mas suas mãos tremiam tanto que o feixe serpenteava pelas paredes, revelando sombras que não pertenciam a nenhum dos três. Helena recuou até sentir as costas pressionarem contra a madeira gélida da parede, mas ao tocar aquela superfície percebeu que algo pulsava sob sua palma, como se o corredor inteiro tivesse um coração próprio e estivesse ficando mais vivo a cada segundo. Elias, por sua vez, murmurava palavras desconexas, fitando a criatura com uma expressão que misturava reconhecimento e pavor absoluto, como se ele já a tivesse visto antes, talvez em sonhos, talvez em lembranças que não eram suas. A cada novo lampejo da lanterna, o rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto, tornava-se mais visível. A pele parecia rasgada, como um tecido velho pendurado em ossos muito longos. E havia uma marca funda no centro do peito, semelhante a uma fenda, que abria e fechava como se respirasse. O ar ficou tão denso que Helena teve dificuldade de puxá-lo para os pulmões, e Ethan sentiu o estômago afundar, como se algo dentro dele quisesse fugir. A criatura, então, inclinou a cabeça para o lado, como um animal curioso, e deu o primeiro passo. O som daquele movimento, seco, áspero, arranhado, percorreu o corredor como um aviso. Aquilo não era humano, nunca tinha sido, e estava vindo exatamente para eles. A criatura avançou mais um passo, e a madeira do chão gemeu sob seu peso, como se estivesse reclamando da própria existência dela naquele lugar. Ethan puxou Helena pela mão e a empurrou para trás dele, como se seu corpo pudesse servir de escudo contra algo que claramente ultrapassava qualquer lógica humana. Mas ele não conseguia afastar o olhar da forma distorcida que se aproximava. Elias soltou um grito abafado quando a lanterna piscou pela última vez antes de se apagar completamente, mergulhando o corredor numa escuridão tão profunda que o som das respirações tornou-se o único ponto de referência. No breu absoluto, algo raspou a parede. Uma unha, uma garra, ou talvez o próprio osso exposto, deixando um sulco profundo que eles não podiam ver, mas podiam sentir vibrar no ar. Helena tentou acionar a lanterna reserva que trazia no bolso, mas seus dedos tremiam tanto que ela derrubou o objeto e o barulho de plástico batendo no chão ecoou como um tiro. De repente, uma luz fraca, quase imperceptível, surgiu atrás deles, como se o corredor estivesse sendo iluminado por algo que não era deste mundo. A nova claridade revelou a criatura já a poucos passos, sua fenda no peito abrindo e fechando rapidamente, como se estivesse entusiasmada com o medo deles. Um cheiro metálico invadiu o ar, e Ethan sentiu o corpo inteiro tremer, ao mesmo tempo em que a sombra do monstro alcançava seus pés. Nesse instante,
Elias sussurrou algo que Helena não conseguiu entender, mas que fez a criatura erguer o rosto e emitir um som grave, quase uma resposta. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, uma porta atrás do trio abriu-se violentamente sozinha, como se a casa tivesse decidido intervir. E no instante em que a criatura avançou para agarrá-los, uma força invisível puxou os três para dentro do quarto, batendo a porta com estrondo atrás deles. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que seus próprios pensamentos pareciam ruidosos demais. Mas, do outro lado da porta, eles ouviram 3 batidas lentas, cadenciadas, como se a criatura estivesse prometendo que aquilo estava longe de terminar. E agora, enquanto o grupo tenta compreender quem ou o que os salvou por um fio, uma pergunta permanece no ar. No próximo capítulo, será que eles conseguirão escapar ou apenas descobrirão algo ainda pior?